Vamos mergulhar hoje numa das narrativas mais perturbadoras de toda a Bíblia. Uma história de colapso social total que vem lá do livro de Juízes. E essa frase resume bem o sentimento. Foi a reação de uma nação inteira em estado de choque, um sentimento que sinceramente ecoa até hoje. A grande pergunta é: o que pode levar uma nação inteira à beira do abismo, a ponto de quase exterminar uma de suas próprias tribos? Para entender essa guerra civil, a gente precisa primeiro olhar para a mensagem terrível que deu início a tudo. A história, curiosamente, não começa com o crime em si, mas com a consequência chocante dele. Uma convocação para a guerra que era simplesmente impossível de ignorar. Imagina só a cena. Um levita encontra sua concubina morta e, num ato de horror, desmembra o corpo dela em 12 pedaços. E aí ele envia cada pedaço para uma das 12 tribos de Israel. Foi um jeito macabro e brutal de forçar a nação inteira a encarar o mal que estava crescendo dentro de suas próprias fronteiras. Mas espera aí, como é que as coisas chegaram nesse nível de horror? A cadeia de eventos que leva a isso começa de um jeito até simples, como a viagem para trazer uma mulher de volta para casa. A jornada começa em Belém. O levita vai para lá se reconciliar com a concubina, só que o pai dela insiste, mas insiste muito, que eles fiquem. E cada dia a mais de festa, cada fica só mais uma noite, foi empurrando o casal para uma decisão que se provou fatal: ter que viajar à noite. E quando a noite finalmente cai, o levita toma uma decisão que muda tudo. Ele se recusa a pernoitar na cidade de Jebus, que era considerada estrangeira, porque ele acreditava, e olha que ironia, que estaria mais seguro entre seu próprio povo, na cidade israelita de Gibeá. Só que, ao chegar em Gibeá, a recepção foi um gelo. Ninguém ofereceu hospitalidade. Numa cultura como aquela, isso era uma falha social gravíssima e o primeiro grande sinal de que tinha algo muito, mas muito errado naquela cidade. E naquela mesma noite, aquela sensação de segurança que eles buscaram em Gibeá, bom, ela se quebrou em 1000 pedaços. A cidade revelou uma corrupção moral tão profunda quanto qualquer coisa que eles temiam dos estrangeiros. De repente, a casa onde eles estavam foi cercada. Eram os chamados Filhos de Belial, basicamente a pior escória da cidade, homens perversos e sem lei. E a exigência deles era brutal e direta. Queriam que o dono da casa entregasse o levita para que pudessem abusar sexualmente dele. E aqui a gente vê um eco terrível da história de Sodoma e Gomorra. O dono da casa, para proteger o hóspede homem, oferece a própria filha virgem e a concubina do levita para a multidão. Isso mostra o nível baixíssimo a que a moralidade tinha chegado. Eles estavam repetindo os mesmos pecados das nações que deveriam ter substituído. Mas a multidão não quis. E aí, num ato de covardia que é difícil até de descrever, o próprio levita, o homem que deveria protegê-la, empurra a sua concubina à porta fora. Ela foi violentada a noite inteira até cair morta na soleira da porta. Aquela mensagem macabra do levita, os pedaços do corpo enviados para as tribos, funcionou. As tribos de Israel se reuniram como se fossem um só homem, exigindo retribuição. E a resposta foi massiva. Um exército de 400 mil homens armados das outras tribos se reuniu em Mispá. Era uma nação inteira unida pela indignação e pronta para a guerra. Só que a crise escalou muito rápido. As tribos exigiram que Gibeá entregasse os culpados. Mas a tribo de Benjamim, a qual Gibeá pertencia, se recusou. Eles preferiram proteger os seus criminosos. E aí o que era um assunto criminal virou uma guerra civil declarada. Mas a justiça não veio fácil. No primeiro dia de batalha, numa virada de eventos chocante, as tribos de Israel foram derrotadas. Elas perderam 22 mil dos seus próprios soldados. Eles consultaram a Deus e atacaram de novo no dia seguinte, certos da vitória. E foram derrotados mais uma vez, perdendo outros 18 mil homens. Dá para imaginar a confusão, o desespero? Por que Deus não estava lhes dando a vitória? Finalmente, desesperados, os israelitas jejuaram e choraram diante de Deus. E dessa vez a resposta foi diferente. Eles não receberam apenas a permissão para lutar, mas receberam uma estratégia, uma emboscada, que finalmente iria virar o jogo. Na batalha final, a emboscada deu certo. As forças de Israel aniquilaram o exército benjamita, matando 25.100 de seus soldados e queimando suas cidades até o chão. A guerra foi vencida, mas o custo
O custo foi assustador. Uma tribo israelita inteira foi levada quase à extinção pelos seus próprios irmãos. A história toda ilustra um ciclo devastador, onde um único ato de maldade não é contido, mas acaba se multiplicando, virando uma catástrofe nacional. A violência só gerou mais violência. Então, esse é o ponto crucial. Não se tratava só de um crime horrível. Era um sintoma de um colapso social completo. A moralidade tinha desmoronado. Não existia uma liderança central para administrar a justiça. E as consequências de abandonar os princípios divinos foram, catastróficas. E tudo isso ilustra de forma brilhante o diagnóstico final e assustador do livro. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Sem um centro moral e político, uma sociedade inevitavelmente desaba no caos e na violência. É uma questão que essa história antiga deixa para cada geração pensar. O que une uma sociedade quando a bússola moral de cada um aponta para uma direção diferente? A história de Gibeá serve como um aviso sombrio do que acontece quando a resposta é nada.